adiante. E agora vem aqui com uma suspeita da moralidade. Quer encerrar uma discussão injusta, arbitrária. É um absurdo. Que Seja muito bem-vindo ao canal Papo Reto com o Will. Eu faço react tirando lições aprendidas das histórias mais importantes da internet. Fica comigo até o final que essa história é imperdível. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Num dos momentos mais bizarros da política brasileira, a gente está vendo agora o deputado Glauber Braga do PSOL do Rio de Janeiro sendo caçado por agredir um cara lá do MBL há mais ou menos um ano atrás. Caso o relator não tenha a sensibilidade que sempre teve de rever o seu voto. O Código de Ética, no seu artigo 3º, diz que... Perdão, artigo 5º, diz que são deveres fundamentais dos parlamentares participarem das sessões plenárias e das reuniões de comissão. Um bando de omissos, de covardes, não aparece aqui e quer caçar o Glauber. Isso é espúrio, isso é um golpe, isso é uma vergonha. Parabenizo a condução do presidente da comissão, mas ele não pode também aquiescer a esse processo espúrio, absurdo, inaceitável. Nós estamos caçando o parlamento brasileiro e a sociedade brasileira. Você foi contra... Agradeço, deputado Chico. De ofício, passo diretamente à votação nominal do requerimento de encerramento de discussão. Em votação, o requerimento de encerramento de discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, requerimento de encerramento de discussão, votação. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Glauber, fica. Por gentileza, vamos. Eu peço por gentileza que... Eu ouvi o deputado Boulos sendo xingado. Eu peço, aqui do ninguém está sendo xingado. Alguém xingou o deputado Boulos aqui do lado. Ninguém está xingando ninguém Eu ouvi aqui. chamando o deputado Boulos de invasor, alguma coisa nesse sentido vindo dessa direção. Não tem ninguém aqui, eu não ouvi nada disso. Nós ouvimos sim daqui... O quê? É isso. Quando... Exatamente. Não tem... Presidente, por gentileza, se alguém... Eu vou pedir pode... para Vossa Excelência, eu vou pedir para que Vossa Excelência, nós escutamos, eu escutei, se ninguém mais escutou, eu escutei. Eu escutei. Aqui são todos os convidados aqui. Me parece que o que está acontecendo aqui é um aval para esse tipo de comportamento que está legitimando essa postura. Nós estamos aqui desde manhã, muitos dos deputados sem almoço, sem café, sem nada. O deputado chega, sabe-se lá eu, da onde, em 5 minutos, pauta um projeto e quer suspender a discussão de um tema tão sério desse e o deputado sendo agredido verbalmente aqui dentro. E é exatamente isso que o Conselho de Ética está votando. Votando que deputados sejam agredidos. Isso é um absurdo, presidente. Não, é um absurdo eu vou prosseguir. que continue essa sessão. Deputado, já ouvi Vossa Excelência. É o quê? É um absurdo que a sessão continue sem se identificar quem xingou o deputado. Então vamos tirar todo mundo. Quer tirar todo mundo? Vamos tirar todo mundo? Não. Esse é o critério de Vossa Excelência aponte quem falou. Presidente, pela ordem, então vamos tirar todo mundo. Um parlamentar que veio aqui, que não prestou atenção em nenhuma discussão, e veio aqui pedindo para encerrar. Um minuto, presidente, que eu tô falando. É o mesmo que no dia que nós estávamos no plenário defendendo o direito da deputada delegada Catarina conduzir, como presidente que era, a nossa sessão, tava ali no meio daquela turba desrespeitosa, machista, que não autorizava que a deputada Catarina levasse adiante. E agora vem aqui com uma suposta moralidade, quer encerrar uma discussão injusta, vou dando continuidade de ofício, passo diretamente à votação nominal do requerimento. Em votação, requerimento de encerramento. Quem não quiser encerrar a discussão, votar não. Presidente. Estou nesse final. Se continuar, eu vou pedir para... Se continuar, infelizmente, eu vou pedir para a segurança
Legislativa retirar. Todo esse julgamento, esse circo, tudo que o pessoal da esquerda tá fazendo é quase como se fosse uma amnésia. Assim, botando na ponta do lápis, falando só de São Paulo, claro que não é Brasil inteiro, não é na Câmara Federal, o deputado Arthur realmente foi caçado, Arthur Duval, por ter falado besteira num áudio privado que foi vazado. Isso não deveria ter sido motivo de cassação de jeito nenhum. E aí vem um esquerdista e agride uma pessoa fisicamente, e eles ainda acham, na verdade mentira, eles não acham é nada, isso é só encenação mesmo, que estão no direito de falar que é palhaçada e tal. Mas com isso teve muita coisa que rolou e assim, cara, teve de tudo e foi uma bagunça. A gente vê o reflexo do Brasil dentro dessa sessão do Conselho de Ética. E aqui, cara, quero trazer pra você, assim, o primeiro ponto de lições aprendidas em relação à questão do Glauber. Cara, esse cara já é estouradinho há muito tempo. E agora a casa caiu pra ele. E, cara, pensa numa coisa aqui. Você no teu trabalho, você pode sair empurrando pessoas, batendo e tal? Não, cara, porque tudo tem limite. E esses caras parlamentares aí, eles acham que nada tem limite pra eles e agora a conta chegou. Não teve jeito. Já era pro Glauber. E aí ele vem e faz um anúncio ainda mais bizarro. Eu sei o que tá em jogo aqui nesse momento. Sei que não tem uma relação direta, exclusivamente com o mandato. O que se faz agora contra mim, contra o mandato, vai ter uma repercussão sobre o conjunto de outras forças políticas. Para quem imagina ou imaginou que eu utilizaria esse tempo para qualquer tipo de renúncia, não o farei. Não é isso que eu farei. Mas tomei sim a decisão de utilizar a tática mais radical do ponto de vista político que um militante pode fazê-lo. Eu hoje tomo a decisão e que o nosso advogado Dr. Maimone utilize todo o prazo que nós temos para fazer o recurso à CCJ, para tocar os recursos que forem necessários. Mas eu já estou entendendo o que está acontecendo e os desdobramentos disso. Eu estou tomando a decisão de que eu vou permanecer aqui nessa sala, permanecer no Congresso Nacional, até a finalização do processo. No dia de hoje, eu já iniciei, porque eu estou o dia inteiro em jejum, e eu, a partir de agora, não vou, até o fechamento desse processo, me alimentar. Eu vou permanecer aqui, aguardando, com uma decisão irrevogável de que não vou ser derrotado pelo orçamento secreto. Quem imaginou que utilizaria desse episódio para que eu pudesse ser um cadáver político ou um zumbi, garantindo 8 anos de inelegibilidade do mandato, não sabia ou não sabe que a minha convicção, e por isso eu resisti a fazê-lo, porque eu me conheço, eu conheço as minhas convicções e sei que quando tomo a decisão, eu não volto atrás daquilo que tomei como decisão. A partir do dia de hoje, eu vou permanecer aqui, nesse plenário. E quem quiser chamar de greve de fome, chame de greve de fome ou chame como queira. Mas eu vou dar manutenção a uma ação de não rendição ao orçamento secreto, a Arthur Lira e companhia. Isso foi de um dia pro outro que ele anunciou que faria greve de fome, não quis nem chamar de greve de fome, eu não sei, cara, esses caras são meio malucos e tal. Já teve um povo lá, a Erundina veio e tentou fazer com que mais pessoas ficassem de greve até que rolasse a votação. Mas antes de rolar a votação final, tem 2 discursos que me chamaram muito a atenção. O primeiro foi do Nicolas Ferreira. Mas antes do Nicolas falar, eu quero muito pedir para você deixar um like, se inscrever no canal se você estiver vendo o valor e comenta o que você tá achando desse processo de cassação do Glauber até aqui. Aquilo que o homem plantará, isso também ceifará. Deixa eu só entender aqui. A mesma esquerda que caçou um deputado aqui nessa casa por opiniões, está defendendo agora a não cassação de um deputado por dar chutes em outra pessoa.
mesmo que tenha sido por provocação, caiu na pilha política. Até se fosse para defender honra, eu confesso que eu estaria contra. Agora, cair em pilha política é uma coisa que eu não tenho dúvidas que se fosse comigo, se fosse não, né? Já aconteceu com um dos nossos, porque Daniel Silveira não somente foi cassado, como foi preso, e vocês comemoraram a cassação de um deputado por opiniões. Estavam querendo me caçar porque eu botei uma peruca. Imagina se eu tivesse dado um bicudo em alguém. Você foi que precedente é esse? Que precedente é esse? Que precedente é esse? Faça silêncio aí, por favor. Que precedente é esse de que pode se resolver desavença política na porrada? Pode? Então, deixe isso claro então para todo mundo. Há um erro sim nesse conselho de ética. Há um erro. Porque o Quaquá, coincidentemente também da esquerda do PT, deu um tapa na cara e outro deputado dentro do plenário e nada aconteceu. Ele também deveria ter sido cassado. Ou seja, há um precedente de que pode resolver na base da porrada. Agora, que santinhos, né? Quando estão numa posição desfavorável, viram santinhos. Deixa eu lembrar quem vocês são. Vocês fazem parte de um partido da foice e martelo que matou cristãos. Vocês fazem parte de um partido que recebeu Nicolás Maduro, ditador. Silêncio, por favor. Pode gritar, não tem problema. Pode gritar, só garante meu tempo. Presidente. É difícil ouvir a verdade mesmo. Senhor presidente, achei digno a posição do Glauber de fazer a greve de fome. Tá dando exemplo do que é o comunismo, parabéns. Silêncio, por favor. Não deixa só a população de esquerda passar fome, mas ele também. E outra, o precedente daqui que está sendo dado um fim é de... Não vem me falar que tá abrindo um precedente para poder caçar alguém de direita. Vocês querem caçar alguém de direita por conta de palavras, assim como foi com Daniel Silveira. A gente tá caçando aqui alguém por conta das suas atitudes. E mais uma vez, se fosse eu... amigos, esse plenário tava como, Zuco? Tava pedindo era cassação, prisão. Como assim? O Chupetinha, o Chupetinha deu um chute em alguém, tem que ser caçado, Chupetinha. Não seria isso que vocês falariam? Ou seja, deixem de ser hipócritas. O que está no coração de cada um de vocês é exatamente isso. Se fosse alguém de direita, vocês estariam pedindo a cassação. Ou seja, pega um óleo de peroba, passa na cara, toma umas pílulas de vergonha na cara. Gentileza, eu peço silêncio, senão vou ter que retirar mais uma vez todo mundo. Eles não aguentam ouvir, senhor presidente, é inacreditável. Aqui, mais uma lição também que eu tiro muito interessante de vida. Já reparou que as pessoas, quando acontece alguma coisa estranha pros amigos, eles fazem de tudo pra amenizar, mas quando é aos inimigos, eles querem, entre algumas aspas, a palavra da lei? Então, isso que o Nicolas falou aqui é verdade. Porque se fosse ele que tivesse feito isso, se ele que tivesse metido uma bica, conforme ele falou em alguém, ele já teria sido caçado há muito mais tempo. Isso pra gente ver como é que esse sistema hipócrita funciona. Então a gente tá na mão dessas coisas. E de fato, você pode reparar que na tua vida vai ter isso também. Vai ter gente que passa pano pra algumas pessoas. E se você fizesse, né? Hipoteticamente, esse algo próximo disso, você estaria sendo trucidado por essas pessoas. E eu também quero ver um pouco do que falou o Kim Kataguiri. Porque, cara, assim, diferentemente do Nicolas, o Kim Kataguiri tem um pouco mais de classe. Senhor presidente, Leir Lomanto, senhor relator, deputado Paulo Magalhães, quero colocar aqui primeiro, elogiar o trabalho do relator em de fato trazer ordem para essa casa, em de fato trazer um exemplo de postura de parlamentares que devem ter dentro dessa casa, né? O decoro parlamentar, infelizmente, é uma coisa que parece que está fora de moda, né? Agressões físicas, né, entre parlamentares, agressões de parlamentares em relação a outras pessoas tem acontecido sem que nenhuma sanção, sem que nenhuma punição seja aplicada. Eu acho que esse caso é emblemático, né, que o deputado Glauber Braga agride primeiro, né, mentindo, dizendo que no dia tinha sido provocado, que no dia tinha sido abordado, quando as próprias imagens, e eu vejo aqui parlamentares que não viram essas imagens que foram enviadas pelo Departamento da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, as próprias gravações demonstram que, na verdade, foi o contrário.
Na verdade, foi o deputado Glauber Braga que abordou o senhor Gabriel Costenaro e que, inclusive, outros parlamentares e assessores do deputado Glauber Braga tentaram segurá-lo e impedir que ele continuasse com a agressão. Ele, descontrolado, partiu para cima, efetivou a agressão e ainda se orgulha disso e traz os seus pares para dizer que outros parlamentares do PSOL e do PT para dizer que fariam até pior na situação do Glauber Braga, mas mais uma vez todos eles repetindo a mentira dita aqui, facilmente verificável nos autos do processo, de que o deputado Glauber que teria sido o abordado, né, e não o contrário. E para além disso, né, quando eu no dia fui, né, ao DEPOL para saber o que estava acontecendo, para entender a situação da agressão, fui eu mesmo, né, o deputado Glauber Braga ficou mais uma vez descontrolado ao me ver no DEPOL, passou a fazer acusações contra mim, passou a me chamar de defensor do nazismo, coisa que alguns dos seus colegas, inclusive o deputado Ivan, que está aqui, já foi condenado na justiça com trânsito e julgado, inclusive já depositou a indenização na minha conta, assim como outros que fizeram exatamente a mesma acusação. Então, não apenas a responsabilização com a cassação do seu mandato e dos seus direitos políticos durante 8 anos, mas também a responsabilização criminal e civil na justiça, não tenho a menor dúvida de que o senhor deputado Glauber Braga vai responder por todos esses atos, né? Então, eu acho muito curioso ver aqui neste Conselho de Ética, né, parlamentares de esquerda falando sobre a desproporção, quando na realidade, não muito tempo, nós tivemos aqui neste conselho relatado por parlamentares de esquerda, né, um caso de desvio de dinheiro público em que, né, justamente pelo relator ser de esquerda e pelo próprio acusado ser de esquerda, acusado que posteriormente admitiu ter desviado dinheiro público, pelo seu alinhamento ideológico escolheram, né, absolver, escolheram salvar um parlamentar da cassação do seu mandato e dos seus direitos políticos. Então, eu quero, presidente, reforçar, né, o posicionamento aqui do partido, do União Brasil, de votar pela cassação do deputado Glauber Braga. Acho que dentro deste Conselho de Ética já ficou muito claro pelo próprio requerimento de retirada de pauta que há um entendimento amplo nessa casa de que posturas como a do deputado Glauber são absolutamente inaceitáveis. Salvo engano, o placar foi de 14-5. Placar semelhante deve ser o do mérito, a da cassação do parlamentar, que deve ser encaminhada ao plenário da Câmara dos Deputados, e espero que isso sirva de lição para qualquer outro parlamentar que faça acusação infundada contra outro, que parta para agressão contra outro parlamentar ou contra um cidadão qualquer que esteja dentro da Câmara dos Deputados, e que também haja um mínimo de decência e um mínimo de decoro de comportamento dos parlamentares a partir de uma posição firme e correta desse Conselho de Ética. Infelizmente, eu vejo aqui parlamentares de esquerda saindo em defesa do deputado Glauber sem não ter tirado ali 20 minutos para ler as 16 páginas do voto do deputado Paulo Magalhães. Obrigado, presidente. Cara, foi perfeita essa colocação, assim, eu achei sensacional tudo que ele falou, porque é a mais pura verdade. E ainda, assim, sempre rola ilações. Cara, de fato, a esquerda joga coisas, assim, que sabe-se lá por que fazem isso, né? Contra os adversários políticos, jogam crimes, jogam valores, enquanto eles mesmos que fazem isso, a maior parte das vezes são eles que fazem essas coisas, né? E a história prova isso aí, tanto no Mensalão quanto no Petrolão. E agora como é que fica essa situação? Mas teve um bate-boca também entre o Boulos e o Kim, porque o Boulos jogou algumas coisas aí. E claro que foi feio, né? Porque o Kim falou da rachadinha que ele deixou passar do Janones e tal. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Pois não, deputado. No artigo 95 do Regimento Interno, para apontar vício procedimental no parecer apresentado pelo relator, porque o relator extrapolou os limites da representação original, incluindo fatos e manifestações que não foram objeto de apuração nem submetidos ao contraditório, o que viola o artigo 14, parágrafo 4º do Código de Ética, que exige que a deliberação seja restrita aos elementos formalmente apurados. Presidente, no tempo dessa questão de ordem, eu acho muito curioso vir aqui o deputado que me antecedeu, Kim Kataguiri,
querer dar aula de moralidade pública, né? Querer dar aula de correção política. Logo ele, que recebeu uma denúncia por ter pago uma empresa em 50 mil reais em dinheiro vivo. E até hoje isso não foi explicado devidamente. E o Kim claramente respondeu de novo. Direito de resposta, presidente. Artigo 74. Vamos seguir aqui. Não, presidente, eu não fiz nenhuma acusação, deputado Guilherme Boulos. Mas qual foi a acusação do deputado? Ele disse que eu paguei em dinheiro vivo a uma empresa Investigado. Não estou sendo investigado. Ele disse que você está... Foi denunciado. Não fui denunciado. Não disse Não que fui você denunciado. fez. Quanto tempo? Então, presidente, direito de resposta. Deputado Kim, Vossa Excelência tem 1 minuto. Perfeito. Vamos lá. Primeiro, eu usei 50 mil reais de cota parlamentar para contratar um estudo da FIP, a FIP da USP. Por gentileza, o deputado está com o uso da palavra, vamos respeitar. Não, se vocês acham que os pesquisadores, os professores da USP são corruptos e embolsaram esse dinheiro... Pois não, deputado. Foi um estudo encomendado, foi um estudo... Eu vou pedir para restabelecer o tempo do deputado 15. Foi um estudo sobre licenciamento ambiental encomendado para a FIP. Então, assim, eu não tenho absoluta clareza e tranquilidade de falar sobre esse assunto. Deputado? E o né, dinheiro com cota vivo? parlamentar. Esse é o primeiro ponto. Dinheiro vivo? Segundo ponto. Não sou eu, presidente, não sou eu que fiz voto para salvar quem admitiu ter desviado dinheiro público do salário de assessor. Terceiro ponto. Também nunca fui detido pela polícia, nem defendi presidente da República preso por corrupção. Obrigado. Agradeço. No final foi isso. E aí a gente teve sim a votação. Bora ver como é que ficou isso? Se você vier trocar o resultado, peço abrir a votação. Que ódio. Abrir a votação! Sim, 13 votos favoráveis ao parecer do relator, 5 votos contrários ao parecer do relator, 0 abstenção. 13 mais 5 é 18, né, presidente? O que está acontecendo ali? Não tem abstenção nenhuma. Tá errado. O presidente não vota. 13 votos é sacanagem. Declara aprovado o parecer do relator, deputado Paulo Magalhães, no qual recomenda a perda do mandato do deputado Galber Braga, do Partido Pessoal no Rio de Janeiro. Referente à apresentação a votação deixou claro que ele deveria ser cassado sim, vai perder o mandato e vai ficar 8 anos sem direito político para aprender a não ser esquentadinho e agredir fisicamente ninguém, que é isso que esse maluco fez. Ele tem que perder mesmo o mandato, ele tem que pagar no poder, assim, na palavra da lei política. Então eu quero saber a tua opinião nessa história toda. Deixa o seu like, se inscreve no canal aqui no meio e ative as notificações. Continua com o Papo Reto com o Will assistindo esse vídeo muito especial, mas se tu tá com tempo e quer assistir um podcast sobre excelência, então assiste aqui o Lições Cast, que é o podcast do canal Papo Reto com o Will.